A UEFA não está blefando e nessa queda de braço Gianni Infantino pode se dar muito mal. Está ocorrendo uma guerra entre a FIFA e a UEFA. Muitos falam em fim da Copa do Mundo, que eu não acredito, mas entenda, porque muitos da imprensa estão falando que essa briga é histórica. Só que para você entender toda essa treta eu preciso explicar os motivos dela e vamos começar aqui há 10 anos atrás, dia 26 de fevereiro de 2016, quando Gianni Infantino iniciou seu mandato, sendo que a organização vinha do FIFA Gate, com investigações criminais a dirigentes e as mediáticas suspensões de Blatter, o ex-presidente, e Michel Platini, ex-presidente da UEFA e ex-consultor da FIFA. Mais tarde, ambos tiveram seus casos arquivados ou anulados. A grande questão é que a FIFA já estava marcada por corrupção, e Infantino estava ali com a missão de limpar a imagem da FIFA e também limpar a própria FIFA. Em abril de 2018, Infantino tenta fechar um acordo secreto de 25 bilhões de dólares com o grupo japonês SoftBank, financiado por fundos da Arábia Saudita. O plano era vender direitos de um novo Mundial de Clubes e de uma Liga das Nações global. A UEFA descobre, ameaça boicotar a FIFA e o plano é engavetado. Depois disso, os anos correram, mas nenhuma proposta oficial. Só essa mesmo que estava ali no quieto. Desde 2023, a FIFA está muito próxima com o mercado dos Estados Unidos. Infantino transferiu grande parte de suas operações políticas para os Estados Unidos. Após a Copa, a informação da relação da FIFA com a Thrive Capital explodiu. Essa é uma das firmas de capital de risco e investimento privado mais valiosas e influentes dos Estados Unidos. Ela foi criada pelo bilionário norte-americano Joshua Kushner. Infantino esperou estrategicamente o início da Copa do Mundo na América do Norte, e isso para usar o sucesso comercial do torneio como justificativa perfeita para lançar a proposta. Joshua Kushner, irmão de Jared Kushner, que é genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a quem Infantino se aproxima bastante, inclusive com o caso bizarro de Balogun, atacante da seleção americana que foi expulso após uma entrada dura no adversário pelo árbitro brasileiro Rafael Claus. E após um telefonema de Trump para Infantino, a FIFA cedeu à pressão e cancelou a suspensão de Balogun, que jogou contra a Bélgica, mas não adiantou nada. Nesse momento, pós-Copa, após a Espanha ser a bicampeã do mundo, veio a informação sobre os interesses da FIFA em vender parte dos direitos comerciais da Copa do Mundo para a Thrive Capital e o JP Morgan. É que a UEFA se revoltou e através de um boicote organizado vem se levantando contra a FIFA e principalmente Gianni Infantino. Alexander Ceferin, presidente da UEFA, não foi para a final da Copa do Mundo, e o levante está acontecendo com as federações associadas à UEFA, com a ameaça em expandir a Nations League e convidar federações como a da Argentina, a do Uruguai e a nossa, do Brasil. Agora, por que existe esse interesse de Gianni Infantino e por que a UEFA se revolta tanto com isso? Bom, primeiro nós temos que entender o plano do presidente da FIFA. Ele quer criar uma empresa de 20 bilhões de dólares para administrar a Copa do Mundo, com investidores privados, incluindo a família Kushner, onde Infantino quer formar uma subsidiária comercial, chamada FIFA Forward Enterprise, e nessa subsidiária eles administrariam também o Mundial de Clubes, como foi anunciado pela primeira vez no jornal The Times, lá de Londres. A FIFA afirmou também no comunicado que a FFE levantará até 4,2 bilhões de dólares ainda esse ano, e isso vai servir para ajudar a financiar programas de desenvolvimento. Toda essa construção está sendo trabalhada com o JP Morgan e outros investidores em potencial, onde está a Thrive Eternal. O esboço do anúncio surpresa no final do mês passado, segundo a FIFA, foi detalhado por Infantino aos membros que se reuniram em Manhattan em 18 de julho. Lá, Infantino prometeu liberar o potencial comercial e as oportunidades que a FIFA possui. A FIFA possui 211 membros, que através desse projeto poderia receber uma grana até 2038. Tipo, em vez dos atuais 8 milhões de dólares prometidos para cada ciclo comercial da Copa do Mundo, com a FFE aumentaria o que seriam 20 milhões de dólares, depois 22 milhões de dólares e após 24 milhões de dólares nos ciclos seguintes. Isso está em um documento de 25 páginas elaborado pelo JP Morgan. A FIFA afirmou que as federações membro
poderiam escolher se desejavam participar das novas oportunidades financeiras. A FIFA manterá o controle exclusivo da FFE e a autoridade exclusiva sobre a governança do futebol, competições, calendários de jogos e todas as decisões regulatórias e esportivas. E eles convidariam para a FFE terceiros a fazer investimentos minoritários e sem controle. É basicamente entregar as atividades lucrativas da FIFA para um grupo de investidores, como a Sociedade Anônima do Futebol aqui no Brasil, só que é para a entidade máxima do futebol, uma empresa com seus altos, baixos e metas. E como disse Matt Slater, repórter do The Athletic, em uma entrevista para o Morning Footy, o plano da FIFA pode ajudar a desenvolver treinadores, ligas e outras estruturas do futebol vinculadas aos associados da FIFA. Segundo a entidade, essa é a intenção, mas segundo Slater é bonitinho no papel. E por que a UEFA está sendo feroz com essa atividade de Infantino? Mesmo com Kevin Lamour, o 03 da FIFA, dizer que era capaz de sacrificar o emprego contra essa missão de Infantino. E ainda, segundo a BBC, Lamour soltou que essa movimentação vem acontecendo nos últimos meses. A UEFA, apesar de ser bem mais nova que a FIFA, é a entidade mais poderosa do mundo, claro, das continentais. Fundada em junho de 54, ela começou com reuniões de federações nacionais do futebol da Itália, da França e Bélgica. São 31 membros fundadores e hoje conta com 55 membros. É a confederação de longe com maior faturamento bruto anual. Os direitos de TV da Eurocopa, da Champions são invejáveis e o seu voto pelo boicote à FIFA tem muito peso. Quer dizer, a UEFA é contra o plano de financiamento da Copa do Mundo por capital privado. No Yahoo Sports pude ver que no dia 30 de julho a entidade emitiu uma nota, onde de forma unânime as 55 associações membros da UEFA foram contra a proposta da FIFA, alegando que a Copa do Mundo não pode ser tratada como um produto de investimento e que é um dos maiores legados esportivos do futebol. Foi construído ao longo de gerações por jogadores, seleções nacionais e torcedores em todos os continentes. Nenhuma parte dela jamais deveria ser entregue a investidores privados. A Copa do Mundo não está à venda. É irresponsável e defensável que uma proposta de tamanha importância para o futebol tenha sido concebida em segredo e levada à beira da aprovação sem qualquer consulta significativa com os responsáveis pela gestão do esporte. E a UEFA diz que no momento em que investidores externos adquirem participações acionárias em competições da FIFA, o futebol muda para sempre. E continua que o retorno comercial se torna uma obrigação permanente. Você tem expectativas dos investidores, pressão diária, então cada decisão do futebol será guiada pelo que é melhor para os acionistas. A UEFA confirmou que nenhuma seleção nacional participará de futuras competições da FIFA enquanto os planos estiverem em vigor, e as equipes não voltarão atrás em sua palavra a menos que a proposta seja completamente abandonada. Em raríssimas ocasiões, a Confederação Asiática criticou Infantino, dizendo que as ações unilaterais da FIFA parecem minar os próprios fundamentos do futebol continental. O cara irritou gregos e troianos, e continuou falando que tal iniciativa não terá sucesso sem o apoio de todas as confederações, o que não acontece agora. Então, quer dizer, para quem acha que foi conversinha, teve assinatura, comunicado, carta, foi um recado forte. Mas o que a FIFA acha de tudo isso? Não demoraram muito para divulgar a resposta, e eles afirmaram que ninguém está vendendo futebol, mas na prática parece que recuaram sobre a FFE. Abre aspas, a FIFA reconhece e respeita o feedback e as preocupações manifestadas publicamente, fecha aspas. E o próximo torneio da FIFA será no mês que vem, dia 5 de setembro, a Copa do Mundo Feminina Sub-20, e será sediada na Polônia. Só que a UEFA ganhou um reforço, a CONCACAF, que rejeitou o plano de Infantino e expressaram profunda preocupação com a falta de devido processo legal em torno da proposta, algo sem revisão, sem aprovação dos órgãos de governança relevantes da FIFA. Infantino, que estava com as eleições garantidas, se complica demais, porque além de uma decisão que pode dividir opiniões, ele tem essa da CONCACAF que pode aumentar a sua rejeição. Infantino não fez uma decisão em conjunto, centralizou um projeto, não confiou até em seus apoiadores. Em março, 211 membros vão se reunir para a escolha do presidente da FIFA. Você pode até ter gostado da ideia de Infantino e soa bonito, confesso, mais dinheiro para as federações, mais desenvolvimento no esporte, porém a política de Infantino foi péssima, porque quais mais decisões solitárias ele vai resolver fazer? Que Deus abençoe você, tamo junto.